certeza, antes de nós sermos cristãos, antes de nós sermos crentes em Jesus, nós não tínhamos conhecimento nenhum das Escrituras. Mas através da nossa conversão, da nossa salvação na pessoa de Jesus, Ele nos concedeu também vários dons, né? Dom de poder, dom de revelação, dom de discernimento de espírito, né? Até o dom de cura, não é verdade? Então nós estaremos aprendendo na lição de hoje sobre dons de poder. Desde já agradeço a Deus por esse momento que passamos aqui já em oração. E agora nesse momento quero voltar aqui ao superintendente, o nosso irmão Ricardo, para dar continuidade. Logo mais estaremos também já ouvindo o que Deus tem para conosco através da lição de hoje. Amém? Deus abençoe. Não me acabou aqui. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos se colocar de pé, meus irmãos, vamos fazer mais uma oração nesta manhã. Logo em seguida, vamos louvar ao Senhor com 2 hinos da harpa, amém? Glória a Deus. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, meu Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede estarmos diante da Tua presença, juntamente com a Tua igreja, para juntos louvarmos e bendizermos o Teu nome, Senhor. Deus nos abençoe esta manhã, nos dê um dia, Senhor, direcionado pelo Espírito Santo, e que possamos sair daqui desta manhã edificados pela Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Tu, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como nosso pastor já anunciou, hoje nós vamos trabalhar a lição de número 4, que tem como tema o dom de poder. E tem chamado pela nossa irmã Ercília para louvar a Deus. Amém? Os hinos sugeridos é o 5, o 30 e o 107. Número 5.
Nossa irmã Fátima pode louvar o Senhor com mais um hino? Glória a Deus. O hino sugerido é o 30 e o 107. Louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quem tem sua revista, abra ela nesta manhã, lição de número 4, que tem como título O Dom de Poder. Glória a Deus. Também nessa manhã estamos, através das redes sociais, participando. E você que está no seu lar, está na sua casa, acompanhe conosco a lição de número 4 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Dons de Poder. Glória a Deus. O texto da aula diz assim, meus irmãos: a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 ou 5. A verdade prática diz assim: os dons de poder são para capacitação especiais em situação que demandam ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Glória a Deus. A nossa base nesta manhã, nossa base bíblica, glória ao Senhor, está em 1 Coríntios, capítulo 12,
do versículo 4 e também ao versículo 9 ao 11. Você que não tem sua revista, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e depois versículo 9 ao 11. Eu vou ler o primeiro versículo, quero convidar a igreja a se colocar de pé, louvado seja Deus, e logo em seguida os irmãos podem estarem tomando a palavra e dando sequência na leitura. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e outro pela operação maravilhas, e outra profecia, e outro o dom de discernir o Espírito, e outra variedade de línguas, e outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque a um só pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, essa é a leitura bíblica em classe nesta manhã, irmãos. E nós vamos estar trabalhando com a igreja em cima do tema dons de poder. Vamos fazer mais uma oração? Glória a Deus. Querido Deus, Pai, mais uma vez te louvamos, meu Pai querido, por tudo nesta manhã. E queremos pedir a direção do Espírito Santo, Senhor, para nos capacitar, para nos ensinar e para edificar a nossa vida, Senhor. Abra a nossa faculdade mental nesta manhã, Senhor, para que possamos compreender os teus ensinamentos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja toma assento. Irmãos, na lição desta manhã nós temos alguns objetivos. Entre eles, o objetivo geral é de examinar os dons de poder. Glória a Deus. São 3 dons que nós vamos trabalhar que entram nessa categoria de dons de poder. E dentro dos 3 tópicos que nós vamos estar ministrando esta manhã, nós precisamos alcançar alguns objetivos em cada tópico que nós estaremos aprendendo através também do presbítero Douglas, que vai estar nos ensinando. Mas quais são os pontos que devemos alcançar nos 3 tópicos? Primeiro, definir o que significa o dom da fé. Segundo, evidenciar biblicamente os dons de curar. E terceiro, discorrer a respeito dos dons de maravilha. Glória a Deus. A nossa introdução diz assim: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja, no primeiro século, também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Nessa lição, estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja. Buscai-os com fé em oração. Amém? Então, nesta manhã, irmãos, através do presbítero Douglas, nós vamos falar um pouquinho sobre os dons de poder. Como devemos alcançá-los? Qual a importância dele para a igreja? De que forma devemos fazer uso dos dons de poder? Para que possamos entender que isso é uma necessidade atual da igreja. E nós precisamos buscar este dom para a edificação e o crescimento da obra do Senhor. Amém? Então, os irmãos que têm a sua lição, os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, vão estar sendo ministrados pela a vida do presbítero Douglas, e que possamos ter uma aula edificada na presença do Senhor. O presbítero Douglas está com a oportunidade em nome de Jesus. Salve, irmãos, para a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmão? Mais um dia nós estamos na casa do Senhor para aprender mais uma aula da palavra do Senhor. Nós, nesse trimestre, estamos estudando sobre os dons espirituais e os dons ministeriais, né, que a Bíblia nos apresenta, né, e também os dons de serviço, que vai ser os últimos a qual nós vamos estar estudando, né.
E na aula passada nós já entramos em conhecer alguns desses dons espirituais, né, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Nós estudamos lá sobre os dons de revelação. Nós descobrimos o que é o discernimento do Espírito, nós descobrimos o que é o dom do conhecimento, da ciência e também o dom da sabedoria. Nós vemos também que esses dons de revelação é importante, porque aquele que está na liderança, na frente da igreja, ele consegue enxergar da maneira a qual Deus enxerga e a necessidade do seu povo, para que depois ele comece a fazer as correções corretas para a glória do nome do Senhor. Hoje nós vamos continuar esta aula sobre dons espirituais e a aula de hoje é sobre os dons de poder. Dons esses também que são ações de Deus sobre nós, através de nós na terra, né? Mostrando o poder de Deus sobre as nossas vidas, né? Se na revelação, no dom de revelação, nós vemos a visão de Deus, o olhar de Deus, nós vamos ver no dom de poder a ação de Deus, as mãos de Deus operando em nosso meio, né? O apóstolo Paulo, no versículo aqui que é no nosso texto áureo, ele deixa uma introdução muito boa para nós entrar nesse tema, né? Se você abrir lá no texto áureo, você quem não tem a revista, mas tem a Bíblia, abre em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 5 e o verso 4. O verso 4 e o verso 5. 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 4 e o verso 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, nesses versículos, à igreja de Corinto, que é muito importante para que nós possamos entender e compreender a importância de buscarmos este dom, né? Diz assim o texto, vou estar lendo aqui. A minha palavra e a minha pregação não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana. Primeiramente, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui pregando e trazendo uma palavra não da minha sabedoria própria. Nós bem sabemos que Paulo, ele é bem culto, né? Paulo ele conhecia, né, foi ensinado desde criancinha as palavras do Senhor. Mas ele está dizendo, nesse princípio de evangelho que eu estou pregando, não é minha sabedoria, não é minha palavra persuasiva que vai mostrar o poder de Deus através da minha vida, né? Não é o que eu sei, porque eu não sei nada, mas a demonstração do Espírito e de poder. Não vai vir com a minha sabedoria, mas vai vir algo a mais do que eu mesmo falando. Uma demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, né? Isso aqui, irmãos, é muito importante para os nossos dias, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele não somente falava alguma coisa, mas demonstrava em poder a sua ação que era verdadeira em Cristo Jesus. A pregação do Evangelho que Paulo pregava não se constituía só em palavras, mas em ações, né? O apóstolo Paulo, quando ele pregava, ele tinha ações, sinais, da mesma forma que nós vamos ver com Jesus, quando prega o Evangelho, muitos também são curados, muitos são libertos, muitos que estão cativos nas mãos de Satanás são repreendidos e o espírito imundo sai, mostrando não só em palavras, mas mostrando realmente que Cristo tinha poder nos céus e na terra. E na maneira qual que ele falava, ele mostrava com sinais. Então, o poder, dom de poder, na verdade, ele é ajudador do Evangelho. Ele é um ajudador, um agente que age da maneira qual que você está falando e Deus está confirmando o que você está pregando, né? Porque é fácil, talvez, pregar sobre cura. É fácil falar que Deus salva, é fácil falar que Deus liberta, é fácil fazer isso em palavras, mas em ação, né? Muitas das vezes nós temos muito mais teoria do que prática. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu não só estou com teoria, porque de teoria eu estou vazio. Sabedoria humana, buscar
isso Paulo está dizendo também que não é necessário buscar, fazer uma teologia, fazer um estudo específico. Paulo não está tirando essa isenção aqui, mas Paulo está dizendo aqui, neste momento, o que eu estou vindo com vocês é em espírito e em poder. Né? A necessidade da igreja dos últimos dias é demonstração de poder sobre essa terra. Hoje nós temos um evangelho totalmente banalizado, um evangelho totalmente desacreditado, um evangelho ao qual que muitos acreditam só pensar no dinheiro. Mas na verdade o que nós temos que entender, como o apóstolo Paulo dizendo aqui, eu não vim aqui com sabedoria humana para te fazer palavras persuasivas, para fazer você se emocionar, para você cair num conto de fadas e entregar aquilo que você tem para alcançar aquilo que você precisa. Não fazer barganha, mas eu vim aqui em espírito, demonstração do espírito e em poder de Deus. Então, entenda, irmãos, o estudo desta aula de hoje sobre dons de poder é a necessidade realmente da igreja, e não somente da liderança, mas de todos nós, e viver o evangelho não somente com palavras, mas com ações. Deus conta conosco, Deus conta com a agir da sua igreja, Deus conta com o mover do Espírito Santo através de nós. E para isso nós precisamos buscar esses dons a qual que nós vamos estar citando nesta manhã. Amém, irmãos? Só para confirmar isso aqui, irmãos, abre aqui em Marcos, capítulo de número 2, antes de nós entrarmos aqui na explicação dos dons de poder. Olha aqui Marcos, capítulo de número 2, ele vai confirmar o que eu estou falando aqui. Marcos, capítulo número 2, nós temos aqui a cura do paralítico de Cafarnaum, aquela história qual que os 4 jovens pegam um paralítico e descem pelo telhado. O verso 5, quando Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. O que Cristo fez aqui? A pregação do Evangelho, a ação do Evangelho, perdoar pecados. E para isso Cristo veio. Mas o que acontece ao seguir? Estava ali assentado alguns dos escribas que arrosavam em seus corações, dizendo: Por que dizem assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha o que Jesus fez. Ele pregou o Evangelho, perdoando o pecado, mas logo, pela incredulidade daqueles que estavam cercando, e para mostrar para eles que havia realmente um poder ali sobre ele para perdoar o pecado, o que ele faz? Um sinal. Qual que é o sinal? Paralítico, levanta e anda. Então, mostrando para aqueles que não acreditavam na ação do Evangelho pelas palavras, né? Porque se você for ver aqui, o mais fácil era dizer para alguém, falar: viu, perdoa o seu pecado. Mas qual que é a ação mais complicada de confirmar isso aí? Que aquele paralítico andar. E aí, como que eles podiam falar que não era Jesus, Filho de Deus? Não era Deus ali usando Jesus através dos sinais. Então eles tinham que calar. Então, por isso que a necessidade hoje da igreja é não só pregar o Evangelho de palavras, mas pregar o Evangelho também com a ação do Espírito Santo e demonstração de poder. Viu por que a necessidade de nós buscarmos este dom? Mas vamos lá. Conhecer então esses dons. Se já vemos a importância de buscarmos ele, e qual é esses dons? A nossa revista, ela caracteriza 3 tipos de dons de poder, né? Que são eles: o dom da fé, o dom da cura e o dom de operação de milagres e maravilhas. Então são 3 tipos de dons
a qual em conjunto denota o dom de poder. O primeiro dom é o dom da fé. E aqui o comentarista está dizendo já no primeiro capítulo aqui, o dom da fé, ele faz uma pergunta: o que é fé? O que é fé para vocês, irmãos? Quem pode responder aí? O que é fé? A melhor definição de fé que nós encontramos na Bíblia, e o comentarista também coloca aqui, é Hebreus 11. Vou tirar aqui, está subindo mais. Hebreus 11 é a melhor definição de fé. Né? Vamos lá, quem que tem a Bíblia aberta, abre aí Hebreus 11 para nós só lembrarmos dela, né? Porque é uma passagem que nós não esquecemos. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Então, é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que não enxerga. Então, por isso que nós vemos Paulo falando, Abacuque também falando, que o justo, ele vive da fé. Porque muitas das vezes nós somos forçados a viver pela lógica humana, pelas ações que nós acreditamos que vai dar certo. Né? O ser humano, nos últimos dias, ele está tendencioso somente a fazer coisas que vão dar certo. E quando ele tem medo de alguma coisa que ele pode fazer não dar certo, ele recua e não faz, né? Com medo de errar. E na verdade nós precisamos ser colocados nas mãos de Deus pela fé. Talvez eu não vou conseguir alcançar aquilo que vou querer fazer, mas eu estou me colocando a dar o primeiro passo e deixar Deus agir no próximo passo. Né? Muitas das vezes nós não deixamos Deus agir porque nós recusamos a questão de andar pela fé. Então a fé é uma coisa que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Mas qual que é a definição dessa fé? Vamos lá, na revista aqui, ó. Na Epístola aos Hebreus, vemos a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Esta é a definição bíblica sobre fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para a operação divina entre os homens. Aqui, pela fé, o homem está totalmente entregue à confiança em Deus. Né? Saiu do controle dele, saiu da lógica dele, saiu da razão dele, para que ele confie plenamente no que Deus está fazendo. E é uma das coisas mais difíceis na vida cristã. É entregar, renunciar o nosso eu e deixar Deus haja da maneira que você quer agir. Né? O Tiago ainda adverte algumas passagens dizendo assim: nós temos uma autoconfiança dizendo, eu vou ali, eu vou lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, amanhã nós fazemos um monte de projetos. Mas Tiago fala assim: a única coisa que nós devíamos fazer antes desses projetos é dizer, se Deus quiser, que é o Deus que vai dar a direção. É isso que nós precisamos aprender, a viver pela fé. E quando nós vivemos pela fé, nós alcançamos o impossível, porque quem faz não é nós, mas é Deus. Né? Amém? E aí, qual é a diferença desse dom, dessa fé que nós estamos falando agora aqui, de confiar em Deus, e para dom de fé? Né? O ponto 2 aqui que ele vai fazer essa questão. A fé como dom. O que é essa fé então como dom? É distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvífica. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacitação que o Espírito Santo concede ao crente para a realização de coisas transcendentes, que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial.
O comentarista aqui, ele faz um enquadro de 3 tipos de fé que a Bíblia nos apresenta. Uma fé, que ele fala aqui, a fé salvífica. Qual fé é essa? Quem pode abrir a Bíblia aí? Abre em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Para nós entender essa fé salvífica aí. Que é uma fé fácil de saber e compreender. É isso mesmo. É crer em Jesus como seu Salvador. Romanos 10, 17. Alguém achou aí? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo aqui também, nós vamos também ver em Efésios 2,8, né? Que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós adquirimos fé. Que fé é essa? Fé em acreditar em Jesus como nosso Salvador, né? O que pode perdoar os nossos pecados. Ele está definindo aqui que essa fé de salvação, ela não é considerada ainda como um dom, né? Que ele está falando em dons do Espírito. E também ele vai falar outra fé aqui sobre fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Nós não vamos ler, porque ele vai falar várias coisas lá. A única coisa que tem falando sobre fé é só a palavra fé. Mas nós vamos encontrar lá em Gálatas 5:22 que também a fé é um fruto do Espírito. Essa fé também já difere da fé sobre essa salvação, porque essa fé é uma virtude do cristão. Uma fé essa que, na verdade, eu consigo transferir conforto para uma pessoa que está passando uma necessidade. É uma fé, talvez, de uma palavra motivacional para aquela pessoa que está passando uma dificuldade. É muito fácil quando nós temos alguém enfermo e pela nossa crença e fé em Deus, nós chegamos para essa pessoa e falamos assim: olha, fique em paz, Deus está agindo, Deus vai curar, Deus vai te libertar, Deus vai te salvar, Deus vai curar essa enfermidade, vai estar tudo bem, o seu filho que está nas drogas, Deus vai salvar. É uma palavra de fé, porque nós sabemos da ação de Deus. Mas ter a confirmação que vai acontecer tudo que nós estamos falando, nós não temos, né? Porque nós talvez não ouvimos, nós não sentimos uma ação de Deus que pode fazer se aquela pessoa querer fazer aquilo. Pode falar, irmão, se quiser. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. O que mais significa essa fé? O apóstolo Pedro diz, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, vamos ler o versos 6 e 7, para nós compreendermos melhor. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Está dentro da base do que o irmão está falando. Sim, está dentro. Pode falar. Fala da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, a certeza da nossa salvação. Agora aqui diz assim, o verso 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, que perece e passa pelo fogo. E passa pelo fogo. Se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Significado da nossa fé. Amém, irmão. Deus abençoe para essa palavra aí, acrescentar, né? Então, nós vemos aqui, irmãos, que essa fé também, aí, como o pastor está falando, é uma fé firmada na confiança do Senhor Jesus. Mas como estava falando de frutos do Espírito, esse fruto do Espírito é uma fé
a qual que nós conseguimos depositar nas outras pessoas que estão incrédulas e sem esperança a confiança da mesma maneira que nós temos. É uma virtude do cristão, uma virtude do crente que tem, quando a pessoa está desanimada, ele consegue trazer uma palavra de consolo, e essa palavra de consolo consegue animar e fortalecer a fé daquele que estava contristado diante daquela situação. Então, esse também não é, como aqui o comentário está dizendo, não é o dom do Espírito. O dom do Espírito sobre fé, ele está dizendo aqui, é algo que transpõe uma impossibilidade. Eu acredito assim, já não é mais você depositar essa confiança em outros, porque quando a pessoa está passando a dificuldade e eu estou bem, é fácil eu conseguir convencer aquela pessoa e falar uma palavra boa para ela e ela está motivada. E quando aquilo acontece comigo, e quando a ação que está dificultoso, eu estou na prova, eu estou sendo provado, eu estou com uma enfermidade a qual pela lógica humana não tem cura, eu estou com um problema na justiça com o qual pela lógica humana já não tenho mais como sair desse problema. Então é essa fé que vai aumentar sobre a nossa vida. É a fé que podemos, como exemplo, colocar aqui a história de Jó, né? Que mesmo passando todas as dificuldades, é o que ele fez? Permaneceu adorando e glorificando a Deus, né? Então tem muitas pessoas que conseguem motivar as pessoas com o fruto do Espírito, mas quando ela está passando a mesma situação, o que ela faz? Ela desanima, ela fica enfraquecida, ela não consegue mais adorar ao Senhor. Mas é aqui que nós vamos ver um dom da fé, que mesmo no meio da circunstância totalmente desaversa da vida dela, ela entende e compreende que Deus está no controle de todas as coisas. Aqui que o comentarista está colocando essa fé como uma fé como dom. Entenda, irmãos, né? Eu vou falar mais alguns exemplos, mas entenda que eu também consigo compreender que essa fé salvífica, essa fé de fruto do Espírito e essa fé que chega até se formar um dom, como uma fé que vai crescendo ao longo da intimidade com Deus, né? Esse dom de fé não vem instantâneo sobre as nossas vidas. Esse dom de fé, ele vai fazendo um crescimento da nossa fé. O apóstolo Paulo mostra muito bem claro que a fé, ela cresce sobre as nossas vidas. Então eu posso começar no caminho do Senhor de Jesus como tendo fé somente nele como Salvador. Mas se eu buscar continuamente esta fé, ela vai começando a estar entrando nesses estágios até chegar como dom de fé. Olha aqui Mateus 17. Mateus 17, Jesus ele vai fazer uma advertência aos seus discípulos. Mateus 17, o verso 20. Mateus 17, o verso 20. Há uma questão aqui que os seus discípulos tentaram expulsar um demônio e não conseguiram expulsar. E a pergunta para os discípulos é: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? No verso 20, Jesus faz a resposta: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, a questão dos discípulos é: por que nós oramos e não expulsamos? Jesus falou assim: vocês não oraram e não expulsaram porque vocês têm uma fé pequena. Mas da mesma forma que ele fala que vocês têm uma fé pequena, ele fala uma demonstração da fé, falando assim: se a fé que vocês tivessem com um grão de mostarda, você falava para o monte sair do lugar e ele saía. A fé com um grão de mostarda ela é pequena, né, pastor? Né? Quase não consegue enxergar. Então, quer dizer, a fé que aqueles homens tinham não era nem pequena do tamanho do grão de mostarda. Né? Eles estavam fazendo algo que talvez eles não acreditavam nem estar fazendo. Então a fé deles era tão pequena a ponto que não era nem o tamanho do grão de mostarda. Porque Jesus vai falar: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, falará para o monte e ele transportará. Né? Mostrando para nós que há um crescimento
da fé, como uma semente. Se você entender como você pegando uma fé como uma semente, guardando ela, semeando ela, você vai chegar como uma grão de mostarda. Ela é pequena como semente, mas quando ela é plantada e cresce como árvore, é uma maior das árvores que existe no mundo, porque é uma fé que Cristo comparou. Mas também nós vamos ver o apóstolo Paulo falando à igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e 3, verso 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 3. Vou ler aqui para os irmãos. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Não estão vendo? O apóstolo Paulo ele consegue enxergar os fiéis ali da igreja de Tessalônica, a fé deles sendo aumentada. Da mesma forma, 2 Coríntios. 2 Coríntios, o verso de número 10. 2 Coríntios, verso número 10, o versículo, capítulo número 10, verso número 15. Diz assim, não nos gloriando fora da medida do vosso trabalho alheio, antes tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Então, o apóstolo Paulo também, nesses dois versículos aqui, nós vemos que a fé, ela é crescida, ela consegue ser acrescentada, ela consegue ser aumentada, cada vez mais que buscamos essa intimidade e de conhecer o poder do nosso Deus. Então, se você se localiza entre essas três fés aqui, dizendo, olha, eu tenho uma fé para a salvação, mas eu não tenho uma fé ao tamanho de motivar alguém. Não, eu já tenho essa fé, então a sua fé é fruto do Espírito. Agora eu preciso de uma fé maior, que é o dom do Espírito sobre a fé, que eu possa vencer algumas impossibilidades confiando realmente em Deus, né? E não desacreditando em um momento a qual eu estou passando a dificuldade que Deus não pode agir. Alguém quer falar? Irmão, quer falar? Vamos falar aí. É exatamente essa explicação. Peraí, só Luiz, você está... Da fé. E a fé de Abraão? A fé de Abraão ela é considerada como um dom. Abraão, pega esse único filho teu, que você ama tanto, e vai caminho de 3 dias e oferece em holocausto. Bem, esse é um exemplo de... Por que Abraão não questionou? Porque ele estava usando o dom da fé. Ele sabia que Deus estava na direção de todas as Porque coisas. ele teve uma experiência com Deus. Isso. Quando Deus disse, para dar à luz um menino da tua coxa. Era impossível, né? Sara com 90 anos, e eu com 100 vou gerar um filho? Deixa eu sentar. É isso mesmo, né? Esse é um dos exemplos de dom de fé. Não é já uma fé só em salvação, não é uma fé somente da nossa fé. Isso. Esse aí já na verdade é uma fé que transpõe até o natural, né? O natural. Se ele talvez perguntasse para Sara, Deus não me falou para mim levar Isaac para sacrificar. Sara talvez não deixaria. Né? Talvez ela não teria a mesma fé do que Abraão estava tendo. Então, por isso que Abraão vai de madrugada, pega a lenha, pega o menino e vaza, porque ele sabia da confiança que ele tinha em Deus. E talvez por isso que ele não falou para Sara. Irmão Luiz. Era exatamente Não, falando sobre o capítulo 11 aí de Hebreus, primeiro versículo 1, que se resume aí no que o irmão explicou, né? Desse crescimento na fé aí, que é exatamente aquilo, né? Que se cresce, o crescimento, né? Dessa confiança que se deposita, né? Quer dizer, já está gerado a fé dentro da alma humana, que posteriormente, estando dentro daquele caminho, Deus vai preparando, vai fortalecendo e vai crescendo.
Vai crescer no fé. Quanto mais. Entendimento, né? Uma coisa que é muito importante nas igrejas hoje é testemunho. O testemunho acrescenta a fé dos irmãos. Porque nós não estamos vendo somente trazer ali palavras a qual que nós conhecemos do Evangelho, que ela é poder de Deus. Mas quando nós vemos esse poder sendo manifestado ainda mais nos nossos irmãos, é muito mais gratificante, irmão. Nós vemos Deus, olha, irmão, ora por mim que eu estou passando uma dificuldade. E o irmão fala assim, viu, irmão, Deus abençoe vocês orarem. E eu já passei essa dificuldade, Deus interveio e agiu em nosso favor. Então nós vamos entender e compreender que nós temos um Deus que resolve todas as causas. Por mais que impossível para a nossa situação, é impossível agir, é impossível conquistar, mas nós vamos saber que Deus ele está fazendo o impossível para nós. Né? Para Deus nada é impossível. Alguém, irmão, quer mais falar? Eu estou falando assim, a fé sem obra é morta. O que significa isso aí? Então, é um processo que nós vamos entender que não adianta você falar que crê em Jesus, mas quando é para você fazer alguma coisa, você não faz. Né? É uma fé morta, é uma fé que só acredita, mas não transcende, não sai, né, com evidência. Eu não consigo orar por um enfermo porque eu não acredito que Deus vai curar. Eu não consigo fazer alguma coisa, entregar um mantimento que está na minha casa porque eu acho que vai fazer falta na minha. Entendeu? Então é uma fé que é teórica, mas não fé prática. Nós vivemos de fé em fé, né? Tudo vai valer pela fé. Se você não tiver fé, você não faz. Né? Mas tal coisa, se eu não tiver fé que aquilo vai dar certo, não adianta fazer. É material mesmo falando, né? Nós estamos evangélicos, estamos cristãos, né? Nós fazemos as coisas pela fé. Vou levantar amanhã, em nome de Jesus, pela fé, eu vou fazer isso. Eu penso que nós vivemos de fé em fé. Né? Sim, então, o justo anda pela fé, né? Não pela sua razão. Né? Amém, irmãos? Agora, só para nós terminar esse texto aqui, os exemplos que o comentarista ele coloca aqui. Né? O capítulo 3 aqui do primeiro ponto, diz assim, ó. Quando guiou o povo de Israel à saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse, não temais, estáis inquieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés viu pela fé e o livramento do Senhor antes do fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Então, Moisés está dentro de um dilema lá, que está um mar vermelho na frente, atrás vem o Faraó, não tem saída, o povo está totalmente murmurando ali porque que Moisés trouxe aquele lugar, agora eles iam morrer ali naquele lugar, mas Moisés, pelo dom da fé, ele fala, não, fique quietos, fique calmos, que Deus vai dar o livramento. E como que nós vamos ver o livramento? O mar se abrir e eles passar a seco no mar vermelho. Então, esse é o dom da fé. Nós temos outros exemplos de dom da fé. Nós vemos lá Sadraque, Mesaque e Abednego diante da estátua e Nabucodonosor falando, olha, se vocês não adorarem a estátua, vocês vão ser jogados na fornalha. E quando tocou as trombetas, as flautas, todos os instrumentos, nós vamos ver que os três ainda se manteve em pé, mesmo sabendo que ia ser jogado na fornalha. E o que eles falam? Olha, seu rei, se Deus nos livrar da fornalha, amém, mas se Deus também não nos livrar, glória a Deus também. Da mesma forma, eu sei que eu confio no Senhor e Ele vai agir. Se Ele me matar, amém. Se Ele não me matar, também o nome dele vai ser glorificado. Então nós vamos ver que esses jovens rompem na fé, né, de uma maneira toda diferente daqueles outros, porque nós vamos ver que todos se prostraram e alguns ali confiavam no Senhor Jesus. Mas naquele momento de dificuldade, de provação de vida, nós vamos ver que eles dobraram o joelho e aqueles jovens, na verdade, ficaram se mantendo em pé e confiar no Senhor mesmo indo para a morte. Então esse que é o dom da fé. Alguma dúvida, irmão, sobre o dom da fé? Alguma dúvida que você tem? Né? Foi bem esclarecida? Né? Amém. Então vamos pular para o segundo ponto aqui, que é os dons de cura. Né? Esses são bem básicos nós falarmos deles, né?
é bem simples, mas nós vamos estar fazendo aqui que pode surgir algumas dúvidas aí nesse dom de cura. Nós vamos ver aqui que o que são os dons de cura. Primeiro ponto, são recursos de característica sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade e sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. A concessão desse dom à igreja deve ser a necessidade de o Evangelho ser anunciado com mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Vamos João fazer a oferta aí, irmãos? Você que trouxe a sua oferta, contribua para a obra do Senhor. Então aqui, irmãos, a primeira coisa que nós vemos nesse primeiro comentário, que os seus dons de cura, ele está no plural, né? Mostrando aqui que Deus cura todas as enfermidades, né? Físicas, emocionais, espirituais, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de coisa, Deus, ele tem o poder para curar, né? Nós temos isso bem claro na Bíblia inteira. Não há doença, não há enfermidade que Cristo não curou, né? E hoje também não é diferente. O mesmo Deus que nós servimos, que os pais da fé confiaram no passado, biblicamente ali, desde de Moisés até João, ali, que foi o último dos mártires ali, né? Nós não temos ali coisa alguma que não seja Deus curando qualquer tipo de enfermidade, seja uma dor de cabeça, como Paulo, como Jesus curou a mulher, a sogra de Pedro, né? Da febre ali de dor de cabeça, até aquela pessoa que estava paralítica, cega, surda, e Deus conseguir trazer de volta, restaurar a saúde dessas pessoas. Então, para Deus não tem doença que possa impedir o seu agir. Deus cura todas as enfermidades. Talvez, aí que nós temos que entrar numa questão de entender o agir de Deus. Deus também, como Ele cura todas as enfermidades, Ele também não cura todas as pessoas. Tem pessoas a qual que Deus, Ele não vai curar. Quantas pessoas passaram enfermidades, né, no leito de hospital, né, e recebeu oração, recebeu visita, pessoas oraram, pessoas intercederam, e Deus levou. Por quê? Porque é natural também, nós precisamos passar dessa terra para entrar na eternidade. E, infelizmente, nós temos esse medo da morte, mas na verdade é uma passagem a qual que nós temos para a glória eterna. Não tem outra maneira a não ser pela morte. E muitas das vezes a morte não vai ser da maneira a qual que nós queríamos, né? Por uma enfermidade. Nós queríamos, na verdade, dormir e acordar no céu. Que maravilha, né? Nós dormir e acordar no céu. Mas muitas das mortes vão vir pela enfermidade. Quantas pessoas nessa pandemia passaram para a glória, né? E não foi falta de oração da igreja? Não, irmãos, a igreja orou, a igreja intercedeu. O mundo inteiro está intercedendo, não só a igreja que está para fora, mas a igreja do estado de São Paulo, a igreja do Brasil, a igreja do mundo, porque é uma doença mundial. Tem muitas pessoas orando, mas é um agir de Deus para levar alguns, né, para a glória, né? E despertar outros, né, irmãos? Eu entendo isso, porque muitas das vezes Deus leva pessoas, né, que estão talvez firmadas, confiando na salvação em Jesus Cristo, estão firmadas na sua fé, mas tem ali pessoas da sua família que não estão confiando no Senhor, né? E vê aquela ação e fala assim, viu, ela foi, talvez amanhã vai ser eu. Qual é a minha atitude diante de Deus hoje? E talvez aquilo possa mover, de alguma maneira, para a evangelização. Até mesmo na morte o crente evangeliza
aquele que nunca foi evangelizado. Né? Uma ação a qual que a pessoa desperta e fala assim, mas se for eu, né? Ele com certeza, eu estou vendo aqui que ele morreu hoje, mas está lá no céu com o Senhor. Mas se eu morresse hoje? Né? Então, despertar em Provérbios, lá de Salomão, né? O sábio Salomão, ele também diz isso, que há mais alegria na morte do que no nascimento, porque na morte nós conseguimos refletir a nossa vida. Né? É mais reflexível, né? Na hora do fúnebre do que no nascimento, para que nós possamos ser despertados. Então, Deus cura todas as enfermidades, mas talvez Deus não vai curar todas as pessoas. É a mesma coisa lá quando ele está lá no tanque de Betesda, lá, né, que as águas são agitadas, tem muita pessoa doente lá. Tem muitas pessoas ali. Jesus foi em um só para curar, os outros não é curado. Né? Jesus cura uma pessoa, e ali tinha um monte de enfermidade. Mas Jesus curou só uma pessoa, porque na verdade a ação da cura, a ação de agir, de curar, não está na dependência do homem. Se nós estivéssemos na dependência, nós deixávamos as pessoas viver aqui na terra eternamente. Né, pastor? Apareceu uma enfermidade, nós orávamos, e se nós tivéssemos controle da cura, já concedia a cura, porque nós não queríamos que essas pessoas passassem desse plano. Mas na verdade nós temos um plano maior, que é a vida da eternidade, e para isso precisa acontecer a morte, né? E muitas das vezes o Senhor não cura por causa disso, para poder trazer essa pessoa para a glória de Deus, né? Amém, irmãos? Então, aqui ele está dizendo também que essa questão de curar, ela é uma forma de evangelização, de demonstração de poder de Deus. Né? Como nós falamos já no começo aqui, qual é maravilhoso, irmão, você entrar numa casa de uma pessoa incrédula com uma enfermidade e ali você orar, curar essa pessoa, Deus curar essa pessoa, e ela entender e compreender que Deus é que curou ela, porque ela passou pelas mãos de alguns médicos, os médicos diagnosticaram que ela não tinha cura, que ela não tinha como sair daquela situação, e aí vem uma pessoa crente, fiel ao Senhor, que impõe as mãos, e no outro dia, ou na mesma hora, ela é restaurada na sua saúde. Qual que é a abertura que ela dá para o Evangelho? Muito maior do que, talvez, em palavras a qual que nós não poderíamos ir ali e somente pregar, mas ela está com o coração endurecido por causa da enfermidade que veio acometida a ela. Então, é isso que é importante para nós buscarmos essa intimidade com Deus de tal maneira que Deus consiga nos usar para curar tais enfermidades. É lógico que tem enfermidades que nós vamos usar a nossa fé pequena, né? Se a pessoa está com uma dor de cabeça, para você falar para você, ora para aquela pessoa para que Deus cure, você vai automaticamente orar, porque é uma dor de cabeça. E na sua lógica, é uma coisa simples para o Senhor. Mas quando você está diante de um paralítico e alguém fala assim, viu, ora para ele para que ele ande, aí vai, a sua fé fala, peraí, orar por uma pessoa que está com dor de cabeça é fácil, agora orar por uma pessoa que está paralítica e mandar ela levantar, aí já é uma outra coisa. Mas o Deus é o mesmo? O que muda? É a nossa fé. Por isso que nós precisamos, antes até mesmo dos dons de cura, exercer essa fé mútua. Essa fé, na verdade, que cresce, de tal maneira que nós entendamos, Deus vai levantar você. É igual Pedro e João, que estavam ali indo ao templo, e ele viu aquele homem ali na porta formosa, e falou assim, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E a Bíblia diz que ali eles viram o sobrenatural de Deus e levantaram aquele paralítico. Mas qual é o ponto que eles chegaram naquela decisão de levantar aquele paralítico? O dom da fé que sobressoube ele achar que Deus poderia agir naquele momento, né? Então nós precisamos disso. Tem um amigo meu que ele estava orando nesse propósito, para que Deus usasse ele nos dons de cura, né? E um dia ele falou que estava no banheiro, tomando banho para ir para o trabalho, e começou a surgir na cabeça dele um pensamento de como que ia de tal lugar para tal lugar. E ele falou assim, mas por que está surgindo na minha cabeça esse pensamento se eu não passo por esse caminho?
né? Mas ele mesmo assim começou a calcular como que fazia esse trajeto. E aí ele está no ônibus, né? Chega do lado dele um cego. E o cego fala assim, viu como que faz de tal lugar para tal lugar. E na mesma hora ele falou que tremeu as pernas. Por quê? Ele estava orando para que Deus usasse ele em cura. Aí aparece um cego do lado dele, o que ele estava pensando lá no banheiro é um sinal de que aquele cego ali estava precisando também fazer esse trajeto. Mas a fé dele foi pequena que ele travou. Falou para o cara como que era o negócio, deixou o cego descer e foi embora. Mas na mesma hora sentiu aquele peso de culpa. Dizendo assim, eu estou pedindo para que Deus me use, mas quando Deus me mostra alguém para me orar e para curar, talvez, ou curar ou não curar, eu não cure meu irmão. Falou, mas aí não. Aí não. Então, irmãos, antes de nós agirmos com fé em cura, nós temos que agir nesse dom de cura, de dom de fé, de tal maneira que nós acreditamos realmente que Deus pode curar. Talvez a enfermidade que nós olhamos ao nosso lado, né, a enfermidade que os médicos dizem que não tem jeito, fala assim, viu, não tem como curar. E você acreditar de tal maneira que impõe as mãos, Deus usa a tua vida para que você possa curar essa pessoa e ela seja a carta aberta daquilo que ele precisava, aquele médico precisava crer para confiar no Evangelho. Né? Quantos médicos, se você olhar no relato testemunho, quantos médicos se converteram ao Senhor, por quê? Eles tinham dado um diagnóstico dizendo que não tinha possibilidade, mas a pessoa chega no outro dia lá, olha aqui, ó, os exames, está tudo bem comigo. Mas como isso? Foi Deus que me curou. Não tem como explicar, mas quem me curou foi Deus. Então, muitas das vezes, até a enfermidade que Deus vem sobre nossas vidas é para evangelização do Evangelho, é para a proclamação do Evangelho. Né? E nós precisamos confiar e crer que Deus tem esse poder, né? E está disposto a exercer também este poder. Né? Na atualidade, tem alguns homens, né? Eu assisto alguns vídeos, né? E tem um homem chamado Todd White. Esse homem é um americano e ele, onde passa na rua, ele vai andando na rua. Ele passa na rua, ele vê uma pessoa com qualquer tipo de enfermidade, mancando, uma pessoa cega, ele prontamente para a pessoa e fala assim, olha, confio no Senhor e Ele pode restaurar sua saúde se você deixar eu orar por você. Ele toma essa atitude, irmãos. E é uma coisa que nós, na verdade, como cristãos, precisamos começar a aprender a tomar essas atitudes. E ele ora. Tem alguns que Deus não cura. Né? E ele não fica envergonhado, por quê? Porque ele não é o Deus que vai curar. É a vontade de Deus, ele só colocou à disposição de Deus. Olha, Deus, se você quiser curar, eu estou aqui. Eu estou impondo as mãos, estou proclamando o Evangelho para essa pessoa. E com sinal você mostra que o que eu estou falando é verdade. E Deus curava também. Da mesma maneira que Deus não curava, Deus curava. Mas como que Deus curava? Porque Ele colocou à disposição de fazer. Então, muitas das vezes, o dom de cura vai da nossa vontade de colocar-se à posição de Deus fazer. Quando nós colocamos à disposição e não temos vergonha daquilo que nós estamos proclamando, né, Deus vai honrar também, na maneira da sua vontade. Então, se Deus vai responder a sua oração, vai responder muitas das vezes. Talvez, das maiores maneiras, também não vai responder. Mas, mesmo assim, não deixe de fazer. Não deixe de orar, não deixe de pedir para que o Senhor faça de tal forma. Mas vamos lá para o segundo ponto. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Salvador através das obras expiatórias, efetuada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que aflige a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto não recebemos um novo corpo, imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda essa sorte de doenças. Então aqui ele está mostrando também que nós aguardamos o corpo glorificado. Nós não temos esse corpo glorificado.
Então o crente também, ele sofre enfermidades. E quando o crente sofre enfermidades também precisa de oração para que Deus possa curar, porque são doenças físicas, ainda qual que Deus ainda não restaurou totalmente o corpo daquela pessoa, glorificou aquela pessoa, que seria, na verdade, nos últimos dias, né, da volta de Cristo, ou na volta individual de cada um, onde o corpo vai ser glorificado. Tiago, capítulo 5, o verso 14 e o verso 15, uma passagem bastante conhecida, a qual que Tiago orienta a igreja nesse sentido. Olha, se tem alguém doente dentro de vós, chame os presbíteros, né? E ungindo com a oração da fé, sarará o doente. Se tiver cometido pecado, será perdoado. Nesse âmbito aí que ele está dizendo, chame os presbíteros, né? Não é que os presbíteros têm mais poder que outros para curar enfermidades dentro da igreja, né? É uma ordem, na verdade, daquele que está doente, chamar alguém que está ali com mais intimidade, vamos supor, com Deus, para chamar a atenção dele. Que a igreja, ela também é uma ajudadora na edificação dos obreiros, irmãos, né? Se você chegar para um obreiro e falar assim, olha, viu, eu estou com uma enfermidade tal, disso, eu preciso que você ore por mim. Eu peço sua oração, ore por mim neste momento agora. Isso vai despertar o presbítero, que talvez o obreiro que está conformado com tal situação, né? Não buscando mais em oração, não buscando mais poder de Deus. Então, quando você confronta ele, olha, estou precisando disso e eu quero que você ore por mim, ele vai ser despertado, porque ele está sendo usado na igreja, né? E muitas das vezes hoje, nos últimos dias, nós não estamos vendo muito isso, né? É mais fácil o pastor falar assim, quem está enfermo vem à frente que nós vamos ungir, do que o irmão falar assim, irmão, pastor, olha, eu estou com bastante necessidade, eu preciso de alguém que ore por mim. Ou eu particular para mesmo, chegar ali e eu falar, irmão, vem orar aqui por mim, porque eu estou passando isso. É muito mais fácil nós pegar a sugestão quando o pastor nos dá liberdade, do que nós mesmos que estamos passando a enfermidade, não cobrar alguém para fazer isso por nós também, né? Então isso que ele está dizendo aqui, Tiago, chame os presbíteros. Não perca essa responsabilidade de chamar alguém que pode orar por você, o pastor. Aqui, na verdade, a palavra presbítero não é encargo dentro da igreja, mas, na verdade, o ancião é uma pessoa que qual que mais você vai confiar que aquela pessoa tem intimidade com Deus e que vai orar por você, e talvez Deus, através dela, se usar como instrumento para ter misericórdia de você e repreender essa enfermidade. Então, ele está dizendo aqui, chame essas pessoas à responsabilidade, né? E ele vai colocar alguns instrumentos aqui, o óleo, né, que nós usamos para enfermo, e na verdade a questão do óleo, ela tem um sentido de deixar aos cuidados de Deus. No Antigo Testamento, quando as pessoas consagravam com óleo, aqueles utensílios, na verdade, era para aproveito da obra de Deus. Então hoje, no Novo Testamento, nós não ungimos utensílios, mas na verdade na unção dos enfermos nós também deixamos a mesma princípios de questões, deixando ao cuidado de Deus. Quando você unge uma pessoa, ele está aos cuidados de Deus. Então Deus está cuidando e está velando ali pela sua saúde. Oração da fé. Aí ele vai dizer, olha, mas a oração da fé será orar doente. O que nós falamos lá de cura lá, falando de fé, nós precisamos orar com fé, crescer na fé. Então quando a pessoa está com dificuldade, a primeira coisa que nós temos que orar é uma oração que tenha base na fé, né? Se você é incrédulo em tal situação, nem ore, porque nós precisamos orar com fé. Então, se você é incrédulo e está vendo aquela situação, por isso que é bom você chamar os presbíteros, porque de tal situação, talvez o presbítero vai dizer assim, olha, eu não tenho fé ao tanto dessa maneira, mas eu vou buscar, eu vou acrescentar na minha fé, porque a igreja está tendo tanta necessidade de algumas enfermidades, que eu preciso me posicionar e estar sendo esse instrumento da mão de Deus. Orar mais, buscar mais, porque quando essas pessoas pedirem, eu demonstrar com sinais, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. É isso que é importante também, que muitas das vezes Deus usa, ou acaba nem usando as pessoas, por quê? Porque o ego dele é dizendo que ele põe nas mãos, Deus vai curar. E não é assim. Deus vai curar na vontade dele. Nós precisamos somente se posicionar. E quando Deus cura, nós glorificamos a Deus, e não nós. Né? Ó, irmão, não foi eu não. Né? Eu não fiz nada, quem fez foi o Senhor. Amém? O irmão João queria falar. Então, isso aí tem muita base, porque até
com a gente mesmo. A gente pegou esse costume que o pastor, o irmão vai orar porque tem enfermo aí à frente. Então a gente vai. E às vezes a gente está até precisando da oração, mas se nos chamar, a gente não pede para alguém orar e não vai na frente também. E volta sem a oração. E é bom, irmão. É interessante escrever no caderninho. É interessante pedir, quando o pastor pedir para vir, mas é muito interessante você pegar uma pessoa na igreja e se identificar com essa pessoa, trazer uma questão de confiança e pedir para ela: ó, irmão, eu senti de Deus para você orar por mim, ore por mim. Isso é importante porque você faz crescer aquela pessoa que está ali com compromisso na obra de Deus. Ela tem um compromisso, é a edificação da igreja. E ela, quando é despertada sobre isso, pode ser um diácono, pode ser um membro da igreja, isso vai despertar a vontade dele de buscar mais o Senhor. Fala assim: as pessoas estão confiando em mim, então eu vou começar a orar e para que Deus me use, para que possa mostrar através de mim a glória de Deus. Amém? Uma vez naquela da doença, eu não sou preciso, sou nada, né? Eu não lembro disso. Eu coloquei a mão nela, estava dormindo, hein? Aqui no operado da Ellen, que estava vazando aqui dela. Falou: bem, eu estava dormindo, vou te dormir já. Falei: se você crer, fiz assim, ó. Pus a mão, em nome de Jesus, te repreendo, dois, enfermidade, tratamento. Você amanheceu sequinho, é a fé, né? Sim, é. Então, o próprio Jesus diz que com os sinais acompanharão os que crêem. E quando você vê os sinais acompanhando os que crêem, Marcos 16 e 17, né, ele vai dizer: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Né? Então é um sinal da fé, é um sinal daquilo que você acredita em ação. Né? E Tiago, só para terminar, ele fala uma coisa aqui que é bastante interessante, né? E se tiver cometido pecados, serão perdoados. Né? Nós falamos de pecados físicos, nós falamos de pecados emocionais, de doenças físicas, de doenças emocionais, mas na verdade tem doenças que são espirituais. E é por causa, consequência do pecado. Se nós formos olhar lá em João 5, né, no tanque de Bethesda, como já falamos, Jesus curou aquele paralítico. Mas depois de um tempo, Jesus encontra ele novamente. E o que Jesus vai falar para esse paralítico? Olha, não peques mais. Mostrando o quê para nós? Que a enfermidade que ele estava, talvez foi por causa do seu pecado. Então, por isso que Jesus vai dizer para ele: olha, vai e não peques mais. Da mesma forma do paralítico lá, quando o paralítico desceu de Cafarnaum, que nós falamos também, a primeira coisa que Jesus vai falar não é levanta e anda. Jesus vai dizer para ele: perdoados estão os teus pecados. Talvez a culpa daquele homem que está ali naquela cadeira, naquele leito, é dizendo: olha, estou aqui por causa do meu pecado, e não há perdão para o meu pecado. Aí Jesus fala assim: viu, perdoados estão os teus pecados. Primeiro Jesus tratou a enfermidade espiritual, para depois intervir na enfermidade física. Então, tem muitas coisas que nós estamos passando como enfermidade, e a primeira coisa que nós temos que fazer é confessar os nossos pecados. Tiago também, continuando, ele vai dizer: confessai uns aos outros a vossa culpa, para que vós sareis. Né? Então, tem muitas coisas que, na verdade, nós precisamos entender e compreender por que é da enfermidade. Né? Talvez é um pecado, né? E talvez não seja por causa do pecado. Como os amigos de Jó interrogaram Jó, dizendo que ele precisava confessar porque ele estava em pecado. E Jó sabia da integridade dele como servo do Senhor, dizendo: eu não estou com pecado. E se tiver com pecado, que o Senhor me revele, que o Senhor me fale, porque eu não estou enxergando isso. E como ele tinha intimidade, ele começou a acreditar mais no que o Senhor estava falando do que os seus amigos. Porque ele entendia que os seus amigos estavam totalmente fora do contexto do que Deus estava direcionando na vida dele. Amém? Então, irmãos, Deus cura os não crentes através de uma ação poderosa para que você evangelize, e também cura dentro da igreja, também usando os irmãos, os obreiros da igreja, os fiéis da igreja, para que mostrem também que Deus está cuidando dos seus. Amém? Para terminar, a necessidade desse dom. Os dons de cura são necessários à igreja da autoridade, no mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente e o ser humano pensa em poder superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer da sublime realidade de que temos um Deus poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria aos homens e às mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos.
Quanto aos dons de cura, são manifestações do poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Então, por mais que Deus cura, por mais que Deus possa usar alguém para curar, ele está dizendo aqui que nós não deixamos também de comparecer aos médicos, né? Que são confirmações daquilo que nós estamos passando, a dificuldade, os tratamentos. Então, isso não é indispensável, né? Não só confiar em Deus, mas também confiar nos médicos, ao qual que Deus deu sabedoria também para algumas ações, né? Para dar medicações para que nós possamos sarar. O próprio Paulo, que curava muitos enfermos, ele vai falar para um discípulo dele que estava com uma dor no estômago: olha, quando você for fazer aonde lugar que você for, leve um pouco de vinho e misture com a água que você vai tomar para as suas dores de estômago. Paulo não poderia orar por Timóteo e Deus curar Timóteo, né? Mas ele recomendou um medicamento para que ele possa se manter com a boa saúde naquele momento, né? Ele mesmo, Paulo, tinha uma enfermidade, ele diz, com o espinho da carne. Ele orou para o Senhor 3 vezes, né? Para que esse espinho da carne saísse, e que Jesus falou: minha graça te basta, Pedro. Paulo. Então, por mais que Deus cura, por mais que Deus usa pessoas com dons espirituais para curar, nós também visamos também aí a medicina, qual que existe, com sabedoria de Deus, né, irmãos? Amém, irmãos? Tópico 3, podemos ir para o tópico 3? Tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o 2 aí, sobre dom de cura? Amém? Tópico 3 diz sobre operações de dons de maravilhas, né? O dom de operação de maravilhas, este dom realiza obra extraordinária além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e indispensáveis. Então, diferente do dom de cura, que fala de enfermidade, de doença, o dom de operação de maravilha fala da natureza, né? A natureza, ela age de uma maneira com ordem, cronológica, mostrando algumas coisas, ações que são impossíveis de acontecer. Nós temos aí a lei da gravidade, nós temos aí o sol, a lua, que se põe de dia e de noite tem a lua. Então nós temos algumas coisas que são naturais, as estações do tempo, a maresia. São coisas naturais que nós temos aí, ela tem uma lógica, ela age de uma forma certa. Mas quando nós agimos em dons de maravilhas, né, de operações de maravilhas, de milagres, é uma coisa que foge do natural. E todo mundo consegue enxergar isso. É um agir de Deus na naturalidade das coisas, né? Um agir de Deus onde Ele coloca suas mãos e tira aquelas ordens da qual que Ele mesmo determinou para mostrar o seu poder, né? Aqui tem alguns exemplos. Vamos ler os exemplos para que nós possamos ficar bem claro. O ministério terreno de Jesus foi marcado com operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. O nosso Senhor atestou com muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada, a sua glória. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilha no ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição do filho de Jairo, da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Então aqui ele coloca a ressurreição não como um dom de cura. Por quê? Pela lógica, a morte já venceu, né? Então é natural, a pessoa morreu, é natural, né, a morte. Mas ele vai além da morte, trazer da morte à vida, mostrando aqui um dom de operação de maravilha. Então ressuscitar um morto é tirar a coisa que é natural que aconteceu, né? Morreu, mas ele trouxe a vida novamente. Não tem como médico nenhum, especialista nenhum, pega um cadáver e traz a vida.
E aí assim mostrando somente o poder de Deus, né? Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ele atue no mundo moderno como pode, com poder e graça, né? Então, nós temos aí a operação de maravilhas muito bem fácil. Nós temos outros casos, né? Josué, quando estava indo na batalha e ele viu que prevalecia a batalha, se eles estivessem de dia, de noite, eles iriam perder a batalha. E o que ele vai pedir para que o sol pare, né? E na verdade o sol parou, né? Eles ficaram ali até vencer a guerra, até o sol se movimentar novamente. Nós temos ali, quando os discípulos estão pescando e nada se apanha, né, no mar, nós vamos aí que quando Jesus chega e pede para que eles joguem a rede para um lado e enche os peixes. Então, são coisas extraordinárias. O machado de Eliseu, que quando caiu lá, né, o machado é pesado, né, não tem como ele flutuar né, para cima de novo do rio. E quando ele pede para que flutue, né, o machado flutua, né, totalmente fora do contexto natural. Então, isso é operações de maravilhas e milagres, né? Então, isso também é necessário para nossas igrejas hoje também, né? Mostrando demonstração de poder pela natureza. Ponto 3, a distorção dos usos de cura e de operação de maravilhas. Então, aqui nós temos que tomar cuidado, né? Essa distorção. Nós podemos buscar, mas também temos que ter o propósito desse dom para que Deus nos dê, né? Olha aqui ele dizendo, o cristão não tem autorização divina para determinar, para decretar ou exigir a cura do enfermo. Então, a primeira coisa, regra clara aqui, irmãos, é que nós não podemos ter domínio sobre nada, né? O domínio é todo Deus, nós estamos sujeitos à sua vontade. Então, nós não podemos determinar, não podemos decretar nem exigir. Então, nós temos que tomar cuidado disso. Tem muitas pessoas colocando Cristo na parede e forçando Cristo a fazer uma coisa que Deus não quer fazer. Então nós temos que estar sujeitos à vontade de Deus, orando sim, mas dizendo a Ele, Deus, seja feita a sua vontade. O próprio Cristo, quando foi para a cruz, ele pediu isso, falou, Deus, faça de mim esse caso, mas todavia, faça a sua vontade, né? Eu queria que acontecesse um livramento da humanidade sem eu passar pela cruz, mas eu entendo que você está no controle, então seja feita a sua vontade. Então tem coisas que eu queria, né, que acontecesse, mas eu entendo que eu preciso ser dependente da vontade de Deus. Então ele está dizendo aqui, não, Cristo não deve determinar, nem decretar, nem exigir nada de Deus. Deus é o Senhor e não você é o Senhor. Muitas vezes nós temos trocado essa posição, deixando nós como senhores e deixando Deus como servo para agir em nosso favor. Na verdade não, na verdade Ele é o Senhor e nós somos servos e entendemos que o que Ele quer fazer, nós fazeremos também. A nossa relação com Deus não se dá de forma de barganha. Quem somos nós para exigir que Deus faça alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como os discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o poder, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. A oração do justo pode muito em seus efeitos, e independente de se ter o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos nos impor as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é orar, pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. O crente que impôs as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e nos proteja dessa pretensão. Quem opera os sinais e maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dia nem marcar horário para a operação. Faça a obra de Deus com honestidade e decência. Então, uma das coisas aqui que nós precisamos tomar cuidado é que quando Deus nos use, nós não usarmos como soberba, achando que nós somos todo-poderosos, né? Só para
para nós concluirmos aqui, olha aqui Atos, capítulo número 3. Nós falamos aqui da cura do paralítico de Cafarnaum, mas tem um versículo bem claro aqui que Pedro e João vai falar para aqueles que estão maravilhados com o poder de Deus, né? E o que o apóstolo Pedro vai falar aqui é muito importante de nós entendermos aqui que ele está compreendendo que não foi nada dele, mas sim do Senhor. O verso 12, Atos 3, o verso 12. E quando Pedro viu isso, disse: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhai tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Então, os irmãos estavam ali admirando Pedro e João por ter curado aquele paralítico que todo mundo conhecia, e ele vai dizer: não foi pelas nossas virtudes e nem pela nossa santidade. Ele vai recorrer ao texto e vai dizer: quem curou, quem fez todas as coisas foi Deus. Então, isso que nós precisamos, como servos do Senhor, quando Deus nos usar, entender que nós somos só um canal, né? Deus só usou nós como canal. Não é que Deus usou uma vez, Ele vai usar sempre, né? E nem é que Ele usou, eu tenho esse poder atrelado às minhas mãos, né? No momento, toda enfermidade que orar, Deus vai curar. Quando a pessoa vai fazer isso, vai ficar decepcionada, porque quem tem todo o poder para fazer todas as coisas é Deus. Então nós precisamos, irmãos, buscar esses dons de poder para a demonstração do Evangelho com sinais e poder. E o nome do Senhor sempre ser glorificado em nome dos homens. Amém, irmãos? Vou deixar aqui a conclusão que eu vou encargo fazer com o pastor, não sei. Aleluia. Glória a Deus. A conclusão. Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, dons da cura e de operação de maravilha, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obter lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para proclamar o Evangelho do nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, como foi ministrado nesta manhã, irmãos, sobre o dom de poder, a importância de nós buscarmos ele para os dias atuais da igreja. Como conseguimos isso, pastor? Através da nossa oração, da nossa entrega ao Evangelho de Cristo. Nós sabemos que a reputação da igreja muito tem sido manchada por causa de homens que têm caminhado pela iniquidade. Mas nós somos a igreja de Cristo, irmãos, e a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Por isso a importância de nós tomarmos esse ensinamento desta manhã, ministrado através da vida do presbítero Douglas, trazermos isso nas nossas orações, nas nossas devoções e buscarmos com fé, para que o Senhor possa ministrar os dons sobre nossa vida, para que seja para o crescimento e a edificação da igreja de Jesus. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui reunidos uma quantidade de irmãos. Talvez nós não vamos alcançar o mundo inteiro, mas podemos alcançar a nossa comunidade onde vivemos, o nosso bairro, aleluia, nossa família e os irmãos que estão ao nosso redor. Que você possa guardar este ensinamento desta manhã e que ele possa edificar a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós queremos já encerrar nesta manhã a escola dominical, mas antes eu quero convidar a igreja para nós fazermos a leitura do textual e cantarmos o hino 186, primeiro verso e a estrofe. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o textual e fazer louvar ao Senhor hino 186, primeiro verso e a estrofe. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. No 3. 1, 2, 3. Textual. A minha palavra
e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? E no 186, o irmão João, puxa para nós, irmão João. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Andarei valor em valor, e seguir a Jesus meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tome sua sede. Nós só queremos dar os avisos. Logo estaremos encerrando nossa escola bíblica. Quero já agradecer a todos que participaram. Quero agradecer aos irmãos que participaram dos seus lares através das redes sociais. Que Deus possa te abençoar e que você tenha sido edificado por esse ensinamento esta manhã. Irmãos, nós queremos avisar que hoje nós temos culto a partir das 18 horas. Amém? 18 horas a igreja estará reunida para cultuarmos ao Senhor e contamos com a presença de todos. Eu estarei ausente, pois estarei ministrando na congregação do Campo Largo, então eu e minha família estaremos ausentes, mas hoje temos nosso culto às 18 horas aqui. E também quero comunicar os irmãos da escola bíblica, nós tínhamos falado que ia sortear 2 livros, um para uma irmã e um para um irmão, no final do trimestre passado. Mas, como os irmãos sabem, nós não tivemos as últimas aulas presencial, e como o tema passou, deu uma continuidade através do Espírito Santo, nós vamos fazer o sorteio para os irmãos no final do trimestre, 2 livros, um para uma irmã e um para um irmão, voltado ao tema que temos aprendido nesses 2 trimestres, que é sobre o trabalho espiritual, o trabalho do desenvolvimento e também dos dons do Espírito Santo para a igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Dê um domingo abençoado a cada um dos irmãos. No nome de Jesus. Pastor Israel, dando o encerramento. Queridos irmãos, só para concluirmos, já estamos orando, fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé salvífica, proveniente da proclamação do Evangelho. Esta fé leva-nos a receber a Cristo como Salvador. Aquilo que nós recebemos quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, É a fé salvífica, Vivemos hoje pela fé, crendo que Jesus é o nosso Senhor e mora em nosso coração. Essa é a fé salvífica. Dom da fé, capacidade que o Espírito Santo concede aos crentes para realizar coisas que transcendem a vida natural. Então está aqui, irmãos, os 3 assuntos sobre fé salvífica e dom da fé. Vamos pôr em prática, irmãos, a nossa fé. Louvado seja Deus, nós aceitamos a Jesus e temos o nosso Deus como nosso Salvador. E sabemos, irmãos, que se perguntássemos aqui nesse momento, nesta manhã, quantos de vocês estão aqui vendo, e podem apalpar Jesus como nós estamos aqui contemplando uns aos outros? Todos nós vamos dizer, não estou vendo Jesus não, como Ele está? Mas eu posso sentir pela fé que Ele está dentro do meu coração, está presente nesta reunião. Isso é fé, Então, fé é aquilo, irmãos, que nós... E outra coisa, irmãos, dons de curar, dons de revelação, dons de profecia, e outros dons que o Senhor concedeu através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que opera um só, através desse dom, reparte cada um dos membros. Todos vocês têm esse dom,
Às vezes você tem um dom que está, esse dom que o Deus te deu está enterrado, não é verdade? Então desenterre esse dom, né? Como por exemplo, o dom de curar. Às vezes você tem esse dom, né? De operação de maravilhas. Então exercita esse dom. Nós estávamos ouvindo aqui na manhã, é bom ouvir os irmãos também, né? O irmão Luiz Camilo comentou que sim, ele disse que não é de oração, não é de oração. Mas ali no momento, irmãos, da dor da sua esposa, ele colocou a sua mão, repreendeu para a enfermidade, em nome de Jesus, no outro dia vai ser o sequinho. Isso é fé, irmãos. Orou com fé, Jesus fez a obra. Às vezes a pessoa está lá doente, sofrendo lá, fica pensando, se o pastor pudesse vir aqui, se fosse um dos obreiros que se ora você mesmo, coloca a mão sobre aquela enfermidade, lá sobre aquele lugar onde está sofrendo, ajudando você, e repreenda em nome de Jesus. Confie no Senhor. É lógico que a oração nunca é demais. A própria Bíblia vai dizer, irmãos, que a oração do justo pode muito ter seu defeito, não é mesmo? O Tiago relata ali, né? Então nós temos, irmãos, esse dom sobre nós. Na verdade, é verdade que temos que orar uns pelos outros. Na igreja, os irmãos têm aqui a oportunidade de vir à frente, receber a oração da fé, né? E o presbítero vai estar ungindo em nome do Senhor, segundo a oração do justo, né? A fé de cada um daqueles que vão receber, o Senhor vai curar aquela enfermidade. E às vezes acontece também de não receber a cura, e aí? Né? E às vezes acontece de não receber aquela bênção, aí? Vamos espraguejar, vamos sair murmurando? Não, vamos continuar crendo, irmãos, e que o Senhor é poderoso para fazer a obra. Né, irmãos? Batismo com o Espírito Santo, estudamos, né? Na semana passada, parece que foi, né? Os dons espirituais, irmãos. Eu tenho aqui uma experiência, eu até contei a testemunha e mandei o áudio para passar na rádio, eles pediram, né? Sobre os obreiros que foram batizados com o Espírito Santo, essa experiência que tiveram. E eu contei a minha experiência, irmãos, né? Como foi no ano de 1987, se me foge a memória, ali, irmãos, naquele congresso que estava acontecendo, que ia dar quinta-feira, sexta, sábado, domingo, encerramento à noite, irmãos, muita gente foi batizada com o Espírito Santo naquela semana, e eu novo convertido, irmão, aquela sede, aquela fome, aquela vontade, irmãos, de falar em línguas estranhas, de tão tremendo, irmãos, que eu perdi um dia no congresso, irmãos. Muitos foram batizados com o Espírito Santo, mas eu vou aquela fé no meu coração. Jesus me batiza com o Espírito Santo. Eu quero receber também essa alegria que os irmãos têm, de glorificar a Deus, de falar em línguas estranhas, de adorar a Deus, diferente. Aí, irmãos, passou todo aquele dia, domingo do encerramento, o pastor que vai pregar, chamou na frente os irmãos para receber o batismo com o Espírito Santo. Hoje parece que não se chama mais, né? Naquela época se chamava os irmãos, quer se bater com o Santo, vem que aprende, irmãos. Aí mandava descer os irmãos lá, colocar as mãos na cabeça dos irmãos. E os irmãos, muitos ali foram batizados com o Espírito Santo. Mas só que eu voltei para a minha casa naquele domingo, irmãos, e nada aconteceu comigo. Do mesmo jeito, só que eu não perdi a fé. Não perdi a esperança também. Continuei crendo, Jesus, o Senhor que batizou aqueles irmãos com o Espírito Santo. Nessa semana, batiza eu com o Espírito Santo. Vou crer, acreditar que ainda, e não seja este ano, quem sabe no próximo congresso. Quando foi numa segunda-feira, né, acontecia um culto ali na casa do meu irmão, naquela cozinha grande, né, reunia ali a parte de uns 10, 12 irmãos, e ali, irmãos, quando a avó da minha esposa estava dando testemunho ali, irmãos, contando a sua experiência, o céu se abriu ali, irmãos, naquela casa, de maneira tal que eu perdi o controle de tudo. Não sabia onde estava, se dizer que eu estava. Naquele momento, irmãos, a glória desceu naquele lugar, Jesus começou a renovar a crente com o Espírito Santo, eu fui cheio do Espírito Santo, irmãos, depois de falar em língua estranha, de maneira tal, irmãos, que fui para a minha casa ali, irmãos, e amanheci quase o dia, irmãos, glorificando a Deus e falando em língua estranha, eu e minha esposa, nós dois fomos batizados com o Espírito Santo no mesmo dia, e também os demais irmãos que estavam ali foram renovados. Foi um Pentecostes que parecia que o congresso estava começando ali. Então é assim, irmãos, não é como você quer, não tem, porque Deus quer. Mas não deixe de buscar, não deixe de acreditar de que o Deus que nos concedeu esta graça, irmãos, ainda Ele vive e reina e está em nosso meio. Amém, irmãos? Agora, se for, vamos lá, a gente coloca em pé, continue crendo, Deus é o Deus do impossível, Ele está aqui para suprir todas as necessidades.
para renovar nossas forças, para nos dar graça, para nós caminharmos, nós sempre firmes, louvando, adorando, glorificando a Deus e sabendo que o Deus de milagres se faz presente em nossas vidas e Ele nos concede esta graça que nós acabamos de estudar nesta manhã. Receba, abraça-nos no seu coração, confie no Senhor. Ele é o Deus que ainda faz milagre nos dias de hoje. Louvado seja Deus. O que está acontecendo muitas vezes nos dias atuais, no século XXI, é que muitas vezes nós estamos confiando mais nos médicos do que em Deus. Estamos deixando Deus muitas vezes em segundo plano, né? E aí procuramos muitas vezes um médico especialista naquele caso, que hoje tem muitos, né, irmãos? E aí acabamos confiando mais no médico do que em Deus. Mas não, coloque Deus em primeiro lugar. Senhor Jesus, Tu és poderoso para repreender esse mal, essa enfermidade. Eu creio no poder da Tua palavra e Ele vai fazer isso, né? Lógico que Deus deixou os médicos, nós já ouvimos aqui, né, para isso, né? Os enfermos necessitam de médico, mas nós temos um médico dos médicos que é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, neste momento, Senhor Jesus, queremos Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que passamos na Tua casa nesta manhã. Ó Deus amado e santo, que esses dons, ó Pai, venham se cumprir na vida de cada um de nós aqui presente nesta manhã, Senhor. Senhor Jesus, renova nossas forças, ilumina a nossa fé, Senhor, e que possamos cada dia, Senhor, assim como aceitamos ao Senhor no dia quando o Senhor nos escolheu, nos chamou, aleluia, escreveu o nosso nome no livro da vida, e pela fé, Senhor, nós cremos que o Senhor está presente em nossa vida, não somente aqui nesse momento, mas todos os dias. Pai amado e santo, conserva-nos sempre firme na Tua presença. Entra com providência das causas impossíveis dos Teus filhos, ó Pai. Sabemos que aqui existe irmão, temos aqui, Pai amado, muitos irmãos, e também aqueles que não estão aqui, Senhor, que necessitam do milagre. Tu podes fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu repreendo agora toda enfermidade. Eu repreendo agora todo espírito maligno de enfermidade que assola a vida de muitos cristãos. Sai agora, em nome de Jesus. Pai de amor, Deus de bondade, segundo a Tua grande e infinita misericórdia, atenda o nosso clamor, Senhor, e fica conosco nesta noite, nesta manhã, dando-nos, ó Deus, um dia de paz e à noite um culto abençoado na Tua presença. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Que Deus abençoe os irmãos. Está encerrado.